Amém. Você pode tomar o seu lugar. Que privilégio, que prazer estarmos aqui reunidos com esse time de guerreiros, com esse time de soldados que está aqui de forma intencional, sendo treinados, sendo afiados. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos dar uma pausa no nosso treinamento que estamos fazendo com o livro das qualidades indispensáveis de um líder, porque a cada começo de ciclo, nós vamos dar um foco no ciclo que nós estamos começando. Então nós estamos terminamos o ciclo da comunhão e agora nós estamos dando largada no ciclo do treinamento. Então diga para a pessoa que está do seu lado, treinamento. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 2:2. Inclusive, esse é juntamente com o Salmo 78, também um texto que está servindo para nós de direção, de alvo para esse ano do legado que transforma. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu na presença de muitas testemunhas, confieis a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Vamos declarar juntos esse texto? Vamos lá? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confieis a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las. Então, nós temos aqui, eu vejo cada um de vocês, olho o coraçãozinho de cada um de vocês e vejo já essa característica de homens que são fiéis, de homens e mulheres que são capazes de ensinar e de transmitir valores. Querido, eu queria que você pensasse, se você estivesse com muita sede, pode colocar aí a fotinha, né, o emoticon, né? Vamos supor que você está com muita sede andando no meio do mato, correndo, né, fazendo lá a caminhada, esqueceu a sua garrafa de água e está lá muito com sede. E aí você andando, né, lá, acha uma poça de água no chão. Então você está com sede, acha uma poça de água no chão. Qual que é a tendência de quem está com sede? É ir lá beber, mas tem gente que está assim, é ir lá beber. Se aquela poça de água não está recebendo água de algum lugar, e também não está compartilhando a água dela para lugar nenhum, provavelmente aquela poça está contaminada. Provavelmente ela está, né, não é potável, não é para ser bebida, né? Ela é uma água insalubre, contaminada e sem vida. E assim também, quando você entrega a vida para Jesus, você recebe dessa água, porque aquela água parou ali de alguma forma, o rio secou, caiu do céu e fez uma poça. Você recebe vida, né? A água é vida. Mas se essa água não é compartilhada, se essa água não vai para lugar nenhum, ela fica represada. E a água represada aqui nesse caso, né, ela está insalubre, ela não pode ser consumida por alguém. Então assim também é na nossa vida cristã. Se não compartilharmos daquilo que temos recebido do Senhor, isso vai parar em nós. A vida vai ficar estagnada. Diga assim comigo, a vida vai ficar estagnada. Então esse texto aqui de Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo ensinando para Timóteo, né, que essa palavra que vai ser transmitida, essa água viva, né, a verdade, ela não pode ficar parada em nós. Ela precisa ser transmitida. Ela precisa ser também confiada a homens que são fiéis e que vão retransmitir os valores do reino. Então não pode ficar conosco. Eu sei dos valores, eu sei dos princípios, eu sei do chamado, da missão conferida a nós. Não pode. A água viva, a água que traz vida, a Bíblia fala, do seu interior fluirão. O correto é esse, do nosso interior fluindo rios de águas vivas para a vida das pessoas. Nesse mesmo texto de 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo como é que esses homens que vão ser treinados, né, esses homens que são fiéis, que são capazes de transmitir os valores, como deve ser esses homens. Ele diz lá no versículo 15, 2 Timóteo 2,15, ele fala,
procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, além desses homens serem fiéis, terem sido chamados pelo Senhor, já terem essas características, é importante também nós sabermos manejar muito bem as Escrituras, conhecermos os princípios, conhecermos a palavra de verdade. Quando alguém chegar com uma dúvida para nós, uma dúvida de fé, uma dúvida na área de família, não, meu irmão, vamos aqui no livro de fulano de tal, que nem é o livro da Bíblia. Não, nós precisamos conhecer os princípios elementares do Evangelho. E como nós fazemos isso? Ensinando as pessoas. Ensino. A palavra discípulo, o significado da palavra discípulo é a palavra aluno. Então, o discípulo é um aluno. Então, isso aqui não para, né? Eu sou o mestre. Não, eu sou também aluno. Você é um aluno e você vai ensinar os seus alunos, e os seus alunos também, consequentemente, transmitindo essas verdades para outros. Então, um dos grandes segredos, na igreja que você pertence, que você faz parte, nessa igreja em célula, nós temos esse poder de multiplicar de forma muito bem sucedida essa questão de treinamento, essa questão de trazer ali no pessoal, no particular, no 1 a 1, o treinamento para com as pessoas. Então, a forma de nós nos reproduzirmos, reproduzir o chamado de Cristo para nós, é tendo cuidado e avançando na questão do treinamento, cuidando muito bem das pessoas e ensinando para elas. Então, Jesus, ele prometeu para os discípulos que eles fariam obras maiores. Está escrito lá em João 14. Vocês vão fazer obras maiores, e essa promessa está sobre nós. Posso ouvir um amém? Essa promessa está sobre você. Então, Jesus, ele nos capacitou os seus discípulos, e ele tem nos capacitado e nos dado suas ferramentas, seus segredos, suas palavras para nós perpetuarmos isso e não ficar parado em nós, não ficar parado nessa geração. Então, eu creio que nós temos aqui líderes sábios, porque assim que Jesus conferiu aqueles homens iletrados, mas os formou como líderes sábios que foram fiéis na transmissão da palavra de Deus, e realmente pessoas que cresceram no processo, pessoas que realmente foram usadas pelo Senhor, e Jesus os chamou como ministros do reino, amém? Então, na nossa igreja, tem esse poder, por causa do discipulado 1 a 1, desse acompanhamento com as pessoas, de nós produzirmos líderes de qualidade, não somente líderes que são produzidos na teoria. Então, como nós temos essa coisa na prática, de fazer na prática, de ensinar as pessoas, de falar, irmão, você pode ficar com essa tarefa, eu vou te acompanhar, é assim, eu vou fazer para você, depois você vai reproduzir como eu estou fazendo. Então, é tão importante que nós começamos tão na prática, e logicamente, o alvo é que com o crescimento dessa pessoa, ela também vai aprendendo muitas coisas, muito ensino também na teoria, aprendendo através dos nossos cursos, crescendo na palavra, também é muito importante. Então, nós temos esse equilíbrio entre ensinando aqui na prática e também a pessoa sendo estimulada a estar crescendo, com o ensino que nós disponibilizamos para as pessoas. Então, eu queria exemplificar aqui para vocês, por exemplo, o pedreiro. O pedreiro, existe hoje o curso de formação, o IF fornece esse curso, mas o pedreiro, ele não aprende a levantar uma casa só na teoria, então só que é assim, não, ele vê o pedreiro-chefe fazendo, ele vê o auxiliar, ele vê como, e à medida do tempo que ele está vendo, somado com o ensino também, que é muito importante, esse pedreiro, ele vai dar sequência, e aprendeu ali uma profissão. Ou seja, tanto na teoria como a prática também são muito importantes, e a nossa igreja em si fornece essa prática, como também a questão teórica. Eu queria que você visse agora esses 5 níveis de liderança. O ano passado eu compartilhei essas estratégias, que também está num livro do John Maxwell, que chamam 5 níveis de liderança. Talvez não dê para vocês verem aí, mas eu vou chegar
no ponto 4. Então ele fala que na nossa liderança existem níveis. Então nós, por exemplo, nós temos o primeiro nível, né? Você como líder, quando você multiplica, e aí você é o novo líder, você só tem a posição. E aí você vai trabalhando, alcançando, conquistando relacionamentos e sobe para o nível 2. Do nível 2, você sobe para o terceiro, eu estou passando assim bem rápido, mas só para, que eu quero chegar no 4, tá? No segundo, você passa para o terceiro, quando além de envolver, de integrar as pessoas, de conhecer as pessoas em um relacionamento, as pessoas começam a te seguir também pela produção. Ou seja, elas veem você fazendo e isso é algo que elas querem copiar, elas realmente, uau, ele é bom de relacionamento, ele é o nosso líder e também nós queremos segui-lo pelo que ele produz. Porém, da produção, né, do terceiro nível para o quarto nível se chama o nível da reprodução. Ou seja, que é o momento e que como líderes não podemos falhar, que é no desenvolvimento das pessoas. Ou seja, aquela pessoa precisa entender que o nosso relacionamento é intencional e que no nosso relacionamento de liderança, aquela pessoa ela precisa ser desenvolvida na sua liderança para que ela reproduza corretamente, ok? Então esse ponto aqui do ciclo do treinamento está muito focado nesse nível de liderança, né? O último nível lá, o nível do respeito, assim, né? Onde você realmente atinge um nível assim, de satisfação completa na liderança, né? De bem sucesso. Então veja que é importante que chegando nesse quinto nível, mas você não pode pular a fase de fazer discípulos, de se desenvolver na vida de outras pessoas. Então esse nível, o John Maxwell ele fala, e pode colocar líderes, tornam-se grandes, não por causa do poder, mas por causa da habilidade em capacitar pessoas. Olha lá, líderes tornam-se grandes, não por causa do poder, mas por causa da habilidade em capacitar pessoas. Nós compartilhamos também aqui nessa coisa do crescimento, como nós estamos, eu gosto muito disso que a nossa liderança faz, que é repetir, que essas verdades elas vão entrando em nós. Nós lemos há 2 anos atrás um livro chamado Formador de Heróis, inclusive deixo esse livro de recomendação para você, para a sua liderança, Formador de Heróis, porque tanto lá, como também nesse ensino do John Maxwell, ele coloca assim, fases nessa aplicação que é assim, na prática. Como na prática nós treinamos as pessoas. Então pode colocar aí o próximo passo. Ele divide em... será que eu não coloquei? Jesus Cristo. Pula um pouquinho a mais, só para mim ver. Isso, é esse aí, ó. Esse, beleza. Então 5 etapas do treinamento. Como eu treino na prática as pessoas? Então como isso funciona? A primeira etapa do treinamento é a etapa da competência, ou seja, eu faço. Você vê, a pessoa vai ver você fazendo. Que é possível fazer. Que não é uma coisa impossível fazer discípulos, não é uma coisa impossível conduzir um life group, é possível. Então você mostra fazendo. Só que não pode parar em você. Você precisa reproduzir. Então o segundo passo seria, eu faço e você está comigo. Ou seja, você está fazendo e a pessoa está vendo como você faz. Pulando para o terceiro passo, você faz e eu estou com você. Não é assim, agora você faz, cuida da célula que eu vou embora. Não, agora eu vou sentar, vou ver tudo que a pessoa está fazendo. Inclusive nossos supervisores, o dia de corrigir o seu líder, assim, amor, elogiar e corrigir, não é o dia da reunião da célula, é depois, é fazendo o feedback logo depois. No dia da célula, os supervisores, eles vão lá olhar, supervisionar, né? Inclusive líderes, não aproveita o dia que o supervisor vai, não, ô pastor, dá a palavra aí. Tem líder esperto, não é, Vanessa? Gente, eu cheguei uma vez numa célula, a pessoa estava preparadinha, estava tudo anotado, bonito. Pastor, você pode dar a palavra? Falei, minha irmã, com amor e carinho, hoje eu quero ver você dando a palavra. Hoje eu estou aqui para receber de Deus através da sua vida, né? Então por quê? Porque nós queremos ver como está sendo
é reproduzido lá na célula. Então, esse terceiro passo, você senta e a pessoa, né, você faz e eu estou com você. Passo do treinamento. Quarto passo aqui, você faz, ou seja, eu soltando, eu liberando aquela pessoa, dando autonomia para ela, caminhando ali com as próprias pernas. E o quinto ponto, você faz e alguém está com você. Ou seja, já é aquela pessoa fazendo e já emendando novamente nesse ciclo que não pode parar, ok? Então é tão importante, pastor, eu faço tudo na célula. Meu irmão, vigia, né? Treine pessoas, conduza pessoas nesse ponto. Eu abri a minha célula agora, então já tem 1 mês, então eu já estou botando tarefa na mão do povo. Falei, eu na verdade quero treinar o povo, e abrir outra célula, né? Eu não quero ficar lá para sempre. Então assim, esse é o passo a passo. Eu queria também que nós falássemos um pouquinho sobre o nosso trilho de liderança. Estamos no treinamento e você como líder precisa saber, para informar as pessoas corretamente, de onde elas estão no nosso trilho como igreja. Aí fala, o que eu preciso fazer? Para onde eu posso ir? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer um curso. Onde eu acho? Onde eu vou? Né? Inclusive nós estamos muito felizes que hoje está começando um curso aqui, né, o Nova Criatura, para pessoas que vão se batizar. Então estamos muito felizes por isso, né? Glória a Deus. Inclusive, se de repente na sua célula tem alguém que não batizou, né, então é o momento, traga eles para aqui, é presencial e com aula, tá bom? Não é presencial com vídeo como nós fizemos o ano passado. Então eu queria que nós colocássemos, pode pôr o próximo, o trilho, a trajetória do membro, né? Para você como líder, você precisa saber isso aqui, de cor e salteado, sem olhar no telão. Mas eu coloquei aqui no telão, né, de uma forma que você realmente compreenda, todas essas trajetórias e trilhos estão no nosso aplicativo, tá bom? Estão de forma visual lá para você, inclusive, né, aquele momento de visão precisa acontecer na célula. Lógico, né, nessas 3 semanas é o que estamos falando no culto. Eu tenho falado assim, que esse legado que transforma essas palavras foi o Tadel 1, né? Então toda a igreja participando aqui do Tadel. E eu creio que nas células vocês estão ali falando e o pessoal conversando, interagindo sobre isso. Então nós precisamos saber, para que a pessoa pergunte assim, eu quero batizar, para onde eu vou? Né? E também até no seu trilho também de liderança. E até as pessoas também que você está conduzindo para chegar lá como líder de Life Group. Tá bom? Então eu vou fazer essa trajetória e depois esmiuçar também os pontos que ramificam em cada um desses pontos. Então, em primeiro lugar, o membro, né? Quem é membro da igreja? Quem já participa do culto e também quem já fez a decisão por Cristo. Né? Então, ontem, né, nós tivemos o ponto 2, o café com o pastor, que pelo menos nós fizemos 4 ano passado, em cada semestre. Esse ano vamos continuar nesse padrão, que é um momento onde as pessoas elas vão compreender a história, os valores, onde elas vão entender, né, a questão da membresia. Então esse segundo ponto é importantíssimo, né? Então há um líder de life que nunca fez o café com o pastor, um novo, então não pode ser ainda, né? Ele nem é membro da igreja ainda, né? Então os mais antigos da igreja, aqueles que estão desde há milhares de anos atrás na igreja, né? Então, a gente já entende ser um líder, né? Mas os novos, eles precisam passar pelo café com o pastor. Em terceiro ponto, completar a estação DNA, no estação DNA que fala desses 10 valores, certo? Ponto 5, a pessoa já está servindo no ministério. O meu líder de life nunca serviu o ministério. Meu irmão, põe ele para servir no ministério primeiro. Põe ele para cumprir escalas. Põe ele para a gente conhecer o coração dele. Porque se ele for bom com tarefas, ele vai crescer e vai ser bom com pessoas. Agora, se ele não é bom com tarefa, com escala, ele chega atrasado, ele não lê as coisas como deve ser, ele faz as coisas de forma relaxada, abre o olho, querido supervisor, porque ele vai dar trabalho para você depois. Então, o ministério aqui já vai ser um lugar, uma estação para a gente conhecer o coração daquela pessoa. Em quinto lugar, essa pessoa, né, já de forma simultânea, alguns acontecem, sendo membros do Life. Sexto ponto, completar a classe Nova Criatura. Então, nós como igreja, os cursos obrigatórios para a pessoa ser um líder de life é o Nova Criatura. Lógico, completar tudo isso acima, mas o Nova Criatura e o TLC são os básicos. Isso, assim, a gente não negocia, tá bom? Então, o Nova Criatura,
Para vocês líderes, pastor, eu nunca fiz, né? Eu quero refazer. Está disponível online para os líderes, para você, nós disponibilizamos fora do ciclo, fora do lugar que a matéria é lá que você precisa fazer, ok? Porque ali, meu irmão, são cursos fundamentais do Nova Criatura. 7º ponto ali, né? Às vezes para a pessoa que não se batizou ainda, ela vai completar o livro do discipulado inicial e também vai fazer, né, esse discipulado ali de forma de pastoreamento. O líder pode juntar uma equipe, 3, 4, e fazer o discipulado inicial, fazer online, né? Então, o ano passado eu senti uma dificuldade, eu abri meu coração com vocês. Nós precisamos abrir uma turma de discipulado inicial para pessoas que estavam em célula. Essa não é a função, assim, né, dos pastores, no sentido de pessoas que já estão em célula terem que fazer o discipulado inicial. Porque se a pessoa está numa célula, para ela batizar, você, líder, precisa já ter, né, assim, se aprumado para esse lado aqui da pessoa, antes de batizar, ter feito o pastoreamento, o discipulado inicial ali na célula, ok? E para aqueles que de repente não estão em células ainda, aí nós vamos fazer, porque é um importante passo para o batismo. Então aqui na igreja acabou isso, pastor precisa batizar, vamos lá na piscina batizar. Não. Né? Ontem eu estava conversando lá no café com uma mulher que falou assim, ela não batizou ainda, ela falou, estou crescendo tanto na palavra, eu estou conhecendo tanto Jesus, e ela já fez o discipulado inicial com alguém. Né? Então assim, é uma prova, porque, né, a gente não pode ir lá só batizar a pessoa para cumprir um protocolo, não. A pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo, né? O porquê que ela está, que é a fé cristã de verdade, o que é o relacionamento com Deus. Então, eu vejo isso como uma cautela, como um cuidado, como um carinho da nossa liderança acerca, assim, né, de batizar a pessoa com um entendimento, ok? Então, e aí assim, aí depois vem o trilho do discipulador, ou seja, antes de liderar um life, essa pessoa já precisa estar discipulando pessoas. Não, ele se torna um líder e depois discipula. Não, o passo é, essa pessoa já está cuidando de pessoas. Ela já está te ajudando a discipular ali na célula e depois essa pessoa vai completar o trilho. Pode colocar o próximo. Aí assim, essa é a estrutura, a trajetória do membro. E aí agora nós temos que dissecar alguns desses pontos, tá bom? Pode colocar o próximo. Pode pôr o próximo. Então assim, a pessoa, eu já falei ali, né, de forma já detalhada, mas a pessoa, para ser um membro, a pessoa participa do café, né, ela tem que estar congregando fielmente, ou congregando no life, ou servindo no ministério, tá bom? Então nós não temos colocado essas 3 opções de forma obrigatória para um simples membro. Ele quer só congregar, ok, meu irmão, está tudo bem, tudo tranquilo. Lógico, com o tempo, eu creio, essa pessoa vai ser abraçada, pessoas vão conhecer ela vai ser bem integrada no corpo, e ela vai querer mais do que estar num life group, certo? E lá no café ela preenche nessa ficha, né, concordando com a declaração de fé. Inclusive nós falamos lá no café, se essa pessoa não preencher a ficha de declaração de fé, ela não pode servir nos ministérios. Porque nós queremos entender que aquela pessoa compreendeu a estrutura da igreja, como a igreja é, inclusive até para casar as pessoas. Quero fazer um outro parêntese. Pessoal, não mande gente para o pastor para casar amanhã. Nós como igreja, nosso presbitério de governo local, nós decidimos que antes de casar uma pessoa, nós só casamos as pessoas sendo membro da igreja e tendo feito o curso de noivos. Esse curso de noivos, para ser com qualidade, com excelência, porque nós queremos acompanhar aquela família depois. Nós queremos ver que aquela família vai romper. É feito em 6 meses. Aí as pessoas nos procuram e sim, pastor, eu vou casar amanhã. Aí a gente faz um curso marromeno, e que não é o ideal. E esse curso pode ser feito pelo líder de life, entendeu? E aí depois o pastor vem em casa, o pessoal, tá bom? Então vamos entender isso aqui, porque, lógico, aquele jovem que está se preparando para o casamento, melhor, top. Né? O Cris fez um curso desses, um dia desses, né, Cris? Dá tempo para a gente, dá tempo de conhecer o coração do casal. Agora, gente, de última hora não dá. Nós tivemos uma experiência o ano passado que casamos uma pessoa que se separou com 1 mês. Então, assim, não queremos fazer isso. Não queremos carregar o nosso nome, abençoar uma pessoa que a gente, né, nem conhece o coração direito. Amém ou não amém?
Amém. É a reunião da família aqui, né? Então pode colocar o próximo, né? O trilho para o batismo. Então vamos lá, o trilho para o batismo. A pessoa, ela já é membro, ela completou a estação DNA, ela fez a classe de nova criatura, fez o discipulado inicial conferido pelo seu líder de life e também nós só batizamos adolescentes a partir de 13 anos de vida e também assinados ali, comprovados pelo seu pai, ok? Próximo trilho, o trilho do discipulador. Então a pessoa antes de ser um líder de life, e também essa opção aqui, essa parte aqui, como nossa missão bíblica é fazer discípulos, essa parte aqui a gente não abre mão, porque é um mandamento do Senhor. De repente a pessoa ela não quer ser ainda um líder de life, tudo bem, é opcional. Mas todos nós somos chamados para fazer discípulos. É a nossa missão como igreja, ok? Então para ser um discipulador, essa pessoa precisa ser um membro, precisa congregar fielmente no culto e no life. Então olha aí, pastor, aquela pessoa que queria só congregar na igreja, ela pode ser um discipulador? Então está respondido aqui, não, porque ela não está num life ainda, ou seja, ela não está recebendo o discipulado de alguém, ok? Então essa pessoa ela já completou o livro número 1, existem mais livros aqui na igreja, o nível 2, o nível 3, material que você pode estar aplicando com o seu discípulo, para não ficar só conversa sem propósito, ok? Quarto ponto, essa pessoa, ela já batizou, já completou nova criatura, completar o Expresso 1. Então o Expresso 1 é um curso também online, está disponível lá no nosso aplicativo. Eu sei, gente, que é muita informação, vocês vão, sei que todo mundo já sabe, eu só estou recordando. O Expresso 1 está no nosso aplicativo, a pessoa faz esse curso online, e aí ela se capacita ali, ouve, enche sobre essa coisa, se enche sobre essa coisa do discipulado e tal, e aí ela completa esse curso, e ali também existe um treinamento a mais que chama o treinamento intensivo para discipulador, que é um formulário que a pessoa vai preencher para saber mesmo se ela entendeu, compreendeu, ok? Então essa pessoa ser batizada no Espírito Santo, ser um dizimista fiel, é tão importante como discipulador ser um dizimista fiel, por quê? Porque eu vou checar a área daquela pessoa. Tantos conflitos na área de casamento por causa de dívidas, por causa de desacordos na área financeira. Então, se eu não tenho autoridade para dizer, meu irmão, você está entregando a parte do Senhor? Você está honrando o Senhor nessa área de dízimos e de ofertas? Então, eu não vou ter autoridade para cobrar isso na vida de pessoas. E eu morro de medo de morrer aqui no palco. Se eu estiver falando qualquer coisa, que eu estiver em linha, não estiver com a palavra de Deus. Eu tenho muito temor, de falar aqui negócio, irmão, você tem que ser assim, e eu não sou? Misericórdia, Jesus vai mostrar o filme lá na minha frente, lá na eternidade. Seja um dizimista fiel, a bênção, que você vai poder falar com autoridade na vida daquele discípulo, ok? E aí essa pessoa passa por esse treinamento prático e está aprovada para cuidar de uma pessoa, ok? E eu vou gastar mais 2 minutinhos para a gente falar do trilho do líder de life group. Pode colocar o próximo. Quando essa pessoa está ok para assumir a célula? Quando é que ela está? Quando ela já é um discipulador, ela já é batizada por imersão, ela já completou o TLC. A pessoa nunca fez o TLC, já está liderando uma célula. Gente, é um curso obrigatório, que tem para fazer. Ela também já fez o Expresso 2, que fala especificamente, é um curso também sobre essa área de liderança de célula. Ela, lógico, frequenta. Vamos ler o ponto 5, para a glória e honra do Senhor, vamos lá? Frequentar fielmente o Tadel por 2 meses antes de se tornar líder e continua fiel no Tadel, Lógico, tem uma exceção ou outra, mas a fidelidade nessa reunião de soldados. Ponto 6, completar os níveis de discipulado. Ponto 7, auxiliar o líder de life. E ponto 8, a liderança aprovando, o supervisor de setor, aquela pessoa. Ou seja, gente, o que fala disso tudo aqui? É tanto zelo, tanto cuidado, a pessoa ela compreende a missão agora que ela vai assumir. Porque, gente, quando a gente fala assim, eu vou entregar uma célula, eu fico pensando, meu Deus, todas aquelas pessoas, vamos reagrupar, meu Deus, tanta gente morrendo sem Jesus e a gente reagrupando os grupos. Então, como líderes, vamos estar muito conscientes e treinando essas pessoas. Demissão agora nesse ciclo do treinamento. Demissão para os seus discípulos. Olha, completa tal curso. Vamos passo a passo, são 2 meses.
Agenda, coloca na agenda, prioridade. E assim nós vamos conseguir treinar essas pessoas, amém? Tudo feito com leveza, tudo feito nunca, forçando as pessoas, tudo feito com leveza, com alegria, porque nós estamos pensando, nós estamos tocando em pessoas, nós estamos tocando numa geração, e nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos realmente fazer isso com toda a excelência. Posso ouvir um amém? Jesus pode contar com você, amém? Então seja intencional, seja bíblico e faça com excelência. Nosso foco nesse tempo é levantar discipuladores, treinar discipuladores, os cursos Nova Criatura, TLC sendo feitos, os expressos, e aí você vai comunicando com o seu líder, com o seu supervisor e dando essa checagem para nós chegarmos no Casa de Paz, como nós tivemos células espocando de gente o ano passado, glória a Deus por isso. Mas aí quem vai liderar? Não sei. Manda, pastor, alguém lá para a célula. Não, eu já estou preparando, os líderes que vão cuidar das próximas células. Deus abençoe. Agora, na reunião diária com todos os líderes, é onde você vai continuar ouvindo sobre isso. O meu coração é o seguinte, o supervisor de setor, ele colocando, viu, Renato, o dedo no pulso, colocando muito o dedo no pulso dos líderes. Não é o área, é o setor que precisa estar assim, bem de perto com o líder de life, para acompanhar todo esse treinamento e fazendo isso com toda a excelência. Amém? Deus abençoe, meus queridos.